com o passar dos anos, o cabelo vai ficando mais ralo? Sobre isso a gente vai conversar com a doutora Isabel Martinez, que como sempre é uma bonequinha, né? Olha o figurino dela, que belezinha. Obrigada, Rê. Como que chama isso, doutora? Quando a gente começa a perceber que o cabelo, às vezes até a sobrancelha vai ficando mais ralinha. Então, com o passar dos anos, neste caso pode ser a alopecia androgenética, que é a calvície. Alopécia Androgenética. androgenética. Que é a famosa calvície. Tá. Né? Com o passar dos anos. Em homens e mulheres? Em homens e mulheres. Perfeito. Essa coisa que vai passando o tempo e a coisa vai diminuindo, você vê afinar. Geralmente é a alopecia androgenética. Tá. Mas hoje, Ri, eu queria conversar sobre uma doença que tem acometido muitas pessoas, tá? Só que ela é pouco divulgada. Vamos lá. Ela não se fala muito nela porque as pessoas não observam quando está no início. Olha só. E geralmente eu observo assim, quando ela já tem uma evolução muito grande, tá? Então eu gostaria, é muito interessante até, essa matéria foi uma dica de uma telespectadora que eu queria agradecer o carinho. Claro. Tá? Porque eles sempre estão mandando, né, mensagens, ideias, e eu queria agradecer, porque provavelmente talvez seja a experiência dela, eu não sei, e ela pediu para mostrar. Vamos lá. Alopecia frontal fibrosante e líquen plano pilar. Nossa, traduz pra gente, Pois doutora Isabel. Frontal fibrosante, olha que interessante, isso aqui é um gift, tá? Um desenho que nós montamos, tá? O que acontece? O cabelo vai caindo, exatamente isso. Ó, ela vai voltar, ó, o cabelo normal, implantação normal. Perfeito. E aí, olha, com os anos, ó, ele vai indo pra trás. A testa vai aumentando. Isso aí, diferente daquele seu super comentário que foi questão assim, vai afinando, que é o normal. Muito diferente. Muito diferente, tá? Isso é o quê? Alopecia frontal fibrosante, na maioria das vezes, tá? É uma doença que as pessoas não veem, porque quando vai desse daqui pra lá, a pessoa não observa muito. E olha que interessante, às vezes você olha o cabelo de uma pessoa, tem umas fotos, olha e fala assim, nossa, mas eu não tenho problema. Ah lá. Você acha que essa pessoa tem problema ou não, Ri? Eu acho que não. Bastante cabelo, volumoso. Você em casa, você acha que essa pessoa tem problema ou não? Essa foto é muito interessante, porque olha o que acontece. O que as pessoas às vezes não observam. Com o passar dos anos, as pessoas acham que tudo tem que ir caindo, né? Mas não é bem assim. Olha que interessante. Uma das primeiras coisas que vai acontecendo é a sobrancelha aí diminuindo. Vai caindo, aí a pessoa fala assim, diminuiu, mas acho que é normal, né, da idade, tá? Então ela vai indo embora, ó. Por exemplo, aqui é pigmentada, isso não tem pelinho, tá? Olha é só. desenho, não tem pelo nenhum. Então isso é uma das coisas que acontece. E aí, olha que interessante, cabelo normal, não é? Perfeito, na minha opinião. Vamos puxar o cabelo, tá? Vê o que acontece. Ó. É a mesma pessoa? Mesma pessoa. Tá. Puxou o cabelinho, você tá vendo que, olha, tem aqui um brilho diferente. Sim. Porque o tecido fica diferente, tá? Olha só que interessante, acomete só aqui? Não, pode acometer a parte posterior. A nuca, porque eu chamo de nuca, né? Isso mesmo, pode acometer a nuca, né, a parte posterior e a lateral. E olha o que eu vou chamar a atenção. Se você olhar esse aqui, você vai falar assim, olha, tá normal, eu acho que com os anos foi caindo. Não é, porque o tecido é diferente, você vê uns pelinhos, ó, uns ou os outros, ó, soltos. É verdade, é verdade. E aqui, por que tem esse brilho? E o que a gente estava mostrando no gift? Porque a testa vai aumentando. E o que acontece? Por que isso acontece? A alopecia frontal fibrosante é uma reação, tá, gente? Essa doença que acomete aqui na frente, né? Não precisamos decorar o nome. É uma reação do folículo, do pelo, tá? Então eu tenho algumas células minhas, as minhas células, que vão lá e atacam o meu pelo, tá? O que geralmente às vezes a pessoa sente? Uma coceirinha, um desconforto e começa a ver o cabelo cair. Como às vezes começa com a sobrancelha, caiu um pouquinho de pelinho, eu vou pintar, é da idade. Nem sempre. E vai trocando o folículo, o tecido normal por um tecido mais durinho. Por isso que você vê um brilho. A testa dela era aqui, o cabelinho dela era aqui, ó. Nossa! Já evoluiu isso aqui. Uns 2 dedos. Então, esse é um alerta que o que acontece? Quando você olha isso, as pessoas não prestam atenção. Temos mais uma outra foto. Olha lá. Ó,
Tá normal, não tá? Pra mim tá. Pra você de casa, eu tô pedindo pra vocês participarem porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Teoricamente estamos normais, mas olha só, tá vendo que vem um pelo aqui, outro aqui? Eu sei que é difícil de você ver em casa. Tá meio elevado aqui na parte do pelinho, tem um solto aqui na frente, Sim. entradas. Aí sabe o que você pode fazer em casa? Que é a dica? Pega uma foto sua de 10 anos antes, 20 anos antes e começa a comparar como era a sua parte frontal. O Isso rosto é uma mesmo, dica, né? Aqui, isso aí. contorno. Aqui, o contorno. Então, essa é uma dica que as pessoas podem fazer em casa. Claro. Porque eu acho que assim, o legal do programa, Rê, que vocês levam para as pessoas é isso. É as pessoas poderem identificar. Vamos identificar, olha, eu tô olhando. Que engraçado, há 10 anos atrás era assim, não era. Isso também pode acometer pacientes jovens. Não só mulheres menopausadas. Olha que legal. Quer dizer, que legal, que interessante. Sim. Porque a gente sempre acha que vem com a idade. Exatamente com a isso. idade é normal. Exatamente isso. E isso daqui tá normal, não. O frontal dela vinha aqui, ó. Na realidade, a implantação capilar dela, né, que o frontal dela é o músculo. A implantação capilar vinha aqui. Só que como vai caindo um ou outro, Não vai percebendo. Você entendeu? Qual é a queixa às vezes? Coceira, que eu comentei, uma coceira no cabelo, cai o cabelo e a sobrancelha. Tá. E pode pegar toda essa região. Todo o contorno, Isso né, mesmo, do couro cabeludo. todo o contorno do couro cabeludo. Tá. Por isso é frontal fibrosante. E a outra, que é o líquen plano que acomete aqui em cima, elas são mais ou menos irmãs, tá? Só que acomete o couro cabeludo nesta região. O cucuruto da cabeça mesmo, né? Exatamente. Aqui. Tá. Obrigada, Rê. Nada como uma linguagem popular. Ai, obrigada. Não, eu agradeço. É isso Aí. aqui, ó, esse Olha, gift, tá vendo? tá. E se você não trata, ele vai evoluir e vai ficar sem. Agora sim, as perguntas que vocês mandaram. Primeira pergunta foi enviada pela Cláudia. Depois que comecei a fazer a dieta low carb, meus cabelos caíram muito. Restringir o carboidrato enfraquece os cabelos? Cláudia, obrigada pela participação, tá? Esse tipo de queda capilar é diferente da doença que a gente está chamando um alerta, tá? Que é a frontal e o líquen. Sim, o que acontece? Toda dieta gera uma alteração do metabolismo e alguns déficits. Não necessariamente só pela questão do carboidrato, mas eu também preciso de energia. Só que com isso, na low carb, você modifica um monte de coisa, porque tem carboidrato em outras substâncias, em outros legumes, essas coisas assim que você não pode ingerir à vontade. Então, sim, toda dieta leva a uma alteração no cabelo, tá? Agora, o que é muito importante é você ver até onde isso está indo, porque nós, médicos, recebemos às vezes alguns pacientes que já tem uma rarefação, assim, fica ralinho aqui em cima, que com os anos isso vai acontecendo. Isso pode ser calvície, mas também pode ser de questão de dieta, alimentação, essas coisas assim. Nem tudo está no mesmo balaio, mas pode. E aí você tem que conversar com o seu médico. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Pri. Iniciei tratamento oral e tópico após consulta e exames. Após quanto tempo vejo o resultado? É demorado? 1 mês e a queda diminuiu um pouco. Pri, muito obrigada pelo carinho. É assim, eu não sei o diagnóstico, tá bom? Mas vamos falar no contexto geral. Depende do caso, tá? Neste caso, como você comentou que diminuiu a queda, precisa saber qual foi o motivo da queda, tá? E a questão de quanto tempo você tem um bom resultado depende da doença que você tem. Ai, doutora Isabel, isso é muito vago. Vou só te dar um exemplo. Imagine que o cabelo ele precisa de um tempo para crescer, mas vai depender do que gerou aquela queda também, tá? Então, assim, primeiro eu preciso saber o tempo que vai crescer, né? Normal, fisiológico, eu estimulando no normal. Agora, se você tiver doenças cicatriciais, que eu até vou fazer o comentário na questão do tratamento da frontal fibrosante, que eu só chamei o alerta, mas não falei que tem tratamento, o que acontece? Você vai ter que observar. Então, assim, diminui, eu não vou poder te falar o tempo, Anjo, tá? Porque eu não sei exatamente qual é o seu problema, mas você mesmo já disse que diminuiu, não é? Então, isso é um bom sinal, tá? Conversa com o seu médico. Doutora Isabel, o que são essas perucas aqui? Vamos ver? Vamos. Sabe o que acontece? Eu trouxe só para mostrar o seguinte, as pessoas acham que tudo que é problema capilar é sempre um só, tá? E o que eu queria trazer de importante, somos únicos, tá? Então, nem sempre, se você tem um problema, começou a cair o cabelo. As pessoas todas acham que é um problema só. Sim. Então, gente, guarde isso no coração. Se você começou a cair o cabelo, sempre procure um médico.
Porque assim, começa dessa... Eu não quero que chegue a isso aqui, tá? É por isso que eu trouxe esse alerta, tá? Esta não é a doença que nós estamos comentando hoje, que é a frontal fibrosante, tá bom? Que é aquela que vem para trás. Sim. Mas, olha só, as pessoas vão deixando, ela pode ser uma cicatricial, que é aquela que eu mostrei que vai ficando, ou pode ser uma calvície, ou pode ser outra qualquer, um eflúvio, ou pós-bariátrica. Depois nós vamos comentar sobre isso. O meu alerta é, não deixe seu cabelo ficar ralinho assim. Aqui tá ralinho. Tá vendo, olha? Ah, tá. Eu consigo ver o meu couro cabeludo. Entendi. Esse é o meu alerta. E uma outra coisa interessante, ó, de frente, ela tá linda, não tá? Perfeita. Olha só como é que tá ficando o ralinho aqui dentro, ó. Abre o cabelinho lá atrás, olha. Isso. Tá começando a ficar ralinho. Entendi. Então, eu trouxe as bonecas na questão de só um alerta. Sim. Tá? Eu não estou relacionando elas à doença que hoje a gente trouxe, tá? Mas ao alerta sim. Gente, por favor, começou a cair, mas eu já fui, sempre falam que é isso. Pode ser outra coisa que está caindo. Não é, Rê? Claro. As pessoas acham que pode ser medicação, pode ser diversas coisas. Não deixe. Por quê? Porque dependendo da doença, e é o que acontece nesta doença que eu trouxe hoje, e na calvície também, perdeu o bulbo, não nasce mais. Caiu, acabou, perdeu o bulbo, caiu, acabou. Então, dependendo da doença que gera aquela queda, se são doenças que geram cicatrizes, que são as cicatriciais, naquela região você perdeu, não vai nascer mais. Tá. Então, o que é o nosso alerta? Se viu diferente, começou a cair, nós não temos que... Você telespectador, tô me botando agora na situação de... Eu sou uma pessoa normal que não sei medicina. Tá caindo? Nossa, isso não é normal. Tá vendo que ficou diferente? Começou a cair a sobrancelha, o cílio, qualquer coisa que você sinta, dê valor ao seu sentimento, aos seus sintomas. As pessoas às vezes se esquecem, falam assim, não é nada não. Porque se caiu, dependendo da doença, não volta mais. A mesma coisa é a calvície. A calvície, a pessoa vai evoluir naquela que você comentou, vai ficando ralinho, e se ela tem genética e tem calvície e não cuida, também não vai voltar como era antes. Mas tudo na vida, se você pega no início, mas já tá. Entenda o seguinte, se já tá, independente da doença, se você não cuidar, ela vai continuar. Então a vida assim, eu sou hipertensa, mas eu já tô hipertensa, você vai parar de tratar? Exatamente. Próxima pergunta é enviada pela Dani. A queda de cabelo pode ser causada por problemas hormonais? Sim. Dani, obrigada pelo carinho, tá? O hormônio tem sim uma influência e as pessoas acham que é um tipo de hormônio só. Não é? Não. Ó. Vários hormônios podem gerar quedas. Então, assim, Então, assim, tem que cuidar. Pode, Dani. Procura seu médico, tá com queda, tá com alteração, que ele vai cuidar. Aí a gente tem que identificar qual hormônio tá gerando aquilo. Perfeito. Tá? Próxima pergunta é enviada pela Susan. Fiz tratamento para alopecia frontal, mas meus cabelos não cresceram de novo e agora há cicatrizes. A queda pode ser permanente? Nossa, Susan, obrigada pelo carinho. É alopecia ou alopécia? Então, alopecia, tem uns que falam alopecia e outros falam alopécia. Alopécia, tá bom. O que acontece? Esta é a doença que a gente está comentando, alopecia frontal. Foi essa área, frontal é de frente, tá? Por que não cresceu, tá? Pois é. Porque nesta área a doença é assim, tá, Rê? O que acontece? O folículo morre e forma uma fibrose, uma coisa dura, atrófica, por isso uma cicatriz, tá? O nome cicatriz, uma parte dura, é porque na região que tinha um folículo forma uma fibrose, uma coisa dura, não vai crescer, ele morreu. Por isso que é tão importante um diagnóstico o quanto mais rápido. Claro. Se você suspeitar, vá. E aí ela perguntou, a queda pode ser permanente? Susan, se você tem alopecia frontal, se for frontal fibrosante, diagnosticada, tem que tratar, tá? É uma doença que, assim, não é fácil, tá? Mas eu posso falar uma coisa para vocês, nada na vida é fácil. O mais importante é você não desistir. Se você acha que não está da forma com que você deveria, converse com outro médico às vezes. Não quer dizer que este que você estava era bom ou ruim. Significa que o seu coração precisa escutar mais uma pessoa, ou mais duas, mais três, não importa. Para nós médicos, o importante é que você não desista. Não é uma doença fácil, mas não é impossível, dá para controlar, só não desista. Porque se perder, a gente às vezes não consegue reverter, mas a gente consegue segurar. Então não desiste.
Perfeito. E se quiser entrar em contato com a doutora Isabel, o site dela é clinicamartinez.com.br e ela tem o Instagram, @clinicamartinez, e tem também o Facebook, Martinez Clínica. Essa pauta foi sugerida por uma telespectadora. Então, mande você também a sua sugestão para o nosso Instagram, @Gazeta Mulheres, não é? Obrigada, Rê. Obrigada muito a você, obrigada minha flor. Bom final de tarde e obrigada por dividir seus conhecimentos com a gente.